Minha última aula sobre o tema Conquistando Eu, autoconhecimento, e tem como subtema Constituição. Então eu vou, antes de começar nos dois últimos pontos da aula, eu vou ler rapidamente aquilo que a gente já viu, porque como é a última aula, eu queria que isso refrescasse a memória de vocês, tanto como a de vocês e a minha, e a gente poder entrar nos últimos dois pontos, amém? Então, o tema é Conquistando Eu, autoconhecimento, subtema Constituição. O objetivo é compreender como o ser humano foi constituído por Deus, a natureza, propósito e função. Com base nisso, desenvolver autoconhecimento que nos leve à transformação interior e, consequentemente, exterior para uma conquista do eu, uma conquista espiritual, uma conquista emocional e uma conquista relacional. O primeiro tema que a gente abordou foi o que significa a constituição do ser humano, e eu, na época, falei que era uma estrutura fundamental do ser humano, como fomos feitos, por quem fomos feitos e para que fomos feitos, e que a palavra constituição, como na primeira aula, nossa irmã Letícia, ela chegou a dar um exemplo da constituição como pirâmide na área do direito, onde a Constituição brasileira, ela é a base, mas ao mesmo tempo ela é o teto, ou seja, é através da Constituição que todas as demais leis são criadas, mas ao mesmo tempo essas leis criadas não podem ultrapassar a Constituição. Com o ser humano, essa Constituição, ela tem a ver no sentido antropológico, ou seja, no sentido do ser humano, e no sentido teológico, ou seja, o ser humano e a sua humanidade ligado à teologia, à sua espiritualidade, relação e conhecimento de Deus. No nosso segundo ponto, nós falamos também a totalidade do ser humano, e nós comentamos aqui sobre o corpo, a alma e o espírito. Não me aprofundei naquilo que era dicotomia e tricotomia, porque isso é uma discussão mais teológica, e o cerne dessa totalidade do ser humano não é se eu sou dicotômico ou tricotômico, mas entender de que eu sou um ser integral criado por emoções e corpo, e que isso deve me levar a entender como eu fui feito, quem sou eu, através da compreensão de quem Deus é. Amém? Esse foi nosso segundo ponto. No terceiro ponto, enfim, nesse segundo ponto a gente falou bastante coisa, a importância da alma, a importância do corpo, a importância da renúncia, a importância da mordomia, a importância das emoções, a importância do Espírito como ligação e conexão com Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, nós vimos vários temas dentro desse segundo ponto, a alma e o coração. Nós vimos também a integração entre fé e a medicina e a psicologia, a importância que o ser humano tem de entender de que a base é a nossa fé, mas que há momentos em que você vai precisar um profissional, e entendemos que se Deus usou uma mula, Deus pode usar um profissional, seja ele ímpio ou cristão, para o nosso benefício. Então a importância de buscarmos essa ferramenta em profissionais quando passemos por algum tipo de adversidade, a importância de cuidar das emoções para um serviço duradouro, ou seja, eu quero servir ao Senhor, eu entendi que eu quero servir ao Senhor e que o Senhor quer isso de mim, então eu devo cuidar do meu corpo, eu devo cuidar das minhas emoções, eu devo cuidar do meu espírito. E Jesus foi o nosso maior exemplo, foi o que eu falei, Jesus foi o homem mais ocupado da terra, e ele tinha tempo para orar, ele tinha tempo para os seus discípulos, ele tinha tempo para se relacionar com terceiros, para fazer milagres, para ir na casa de Zaqueu, para ir na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali comer com eles. Ele tinha tempo para tudo, mas ele tinha tempo não porque ele era Deus, ele tinha tempo também porque ele era humano. Ele conseguia dividir a sua vida, ele conseguia entender a importância da gente ter tempo, como diz Eclesiastes,
para todas as coisas, tempo para tudo. Nós vimos também a importância do Espírito, o Espírito humano e o Espírito de Deus, uma conexão vital. Nós vimos o Espírito como guia do corpo, da alma e das emoções. Entendemos que o Espírito que lidera o nosso corpo, ou deve liderar o nosso corpo, então nos fortalecermos no Espírito, para que o Espírito possa influenciar a nossa mente, influenciar as nossas emoções, influenciar o nosso corpo. Amém? Nós vimos também o fruto do Espírito, que seria a evidência de um espírito saudável. Amém? Nós vimos, o terceiro ponto é porque Deus nos constituiu assim. Então nós entendemos que Deus é soberano e que Ele é sábio e faz tudo de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira proposital, e tem um propósito eterno e santo, glorioso para cada um de nós. Então nós vimos que Deus nos constituiu para refletir a sua imagem, nós vimos que Deus nos constituiu com um propósito eterno, nós vimos que Deus nos constituiu para o relacionamento, ou seja, relacionamento com Ele, com os irmãos, com o meu próximo, e um relacionamento comigo. Porque, irmãos, deixa eu fazer uma observação. Quando nós tentamos nos conhecer, olha o que eu vou dizer, eu moro comigo mesmo há 33 anos. Eu moro comigo mesmo há 33 anos e tem coisas que eu ainda não conheci de mim. Amém? Então a importância do autoconhecimento é através da palavra de Deus eu me conhecer e conhecer aquele que me criou. Amém? Então Deus nos constituiu para um relacionamento, e lembrando-nos que um dos panos de fundo das nossas aulas é o quê? É assumir um compromisso. Um dos panos de fundo da nossa aula, ou das nossas aulas, é entender a amplitude da existência da igreja. Amém, irmãos? E nós vimos Deus nos constituiu para depender dEle. Nós vimos também que Deus nos constituiu para sermos conforme a imagem de Deus, a imagem de Cristo. E nós vimos o quarto ponto, que foi a nossa última aula: como me conhecer biblicamente. Como me conhecer biblicamente. Então a gente se debruçou aqui falando sobre a palavra como aquela que penetra teu íntimo e revela as intenções do nosso coração, como diz Hebreus 4:12, e Tiago 1:23, a Bíblia é o espelho para ver realmente quem nós somos, e Salmo 139, quando o salmista diz: sonda meu Deus, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Amém, irmãos? Então, o autoconhecimento à luz da Bíblia não é introspecção vazia, irmãos. Ou seja, não é uma introspecção vazia, é um me conhecer por meramente me conhecer. Porque lembremos-nos, o coração é enganoso, as emoções são enganosas, mas é me conhecer através da luz da Bíblia, através da luz da palavra. Amém, irmãos? Então é me conhecer, é fazer esse olhar honesto, é fazer esse olhar verdadeiro através da palavra de Deus. Então, conhecer a si mesmo começa com conhecer a Deus. Uma imagem de Deus distorcida pode nos levar a ter uma imagem distorcida de quem nós somos. Uma imagem distorcida de Deus nos leva a ter uma imagem distorcida de quem nós somos. Deus é o padrão. Jesus é o padrão. Qual deve ser o nosso padrão? Jesus. Aleluia. Amém? Então só conhecemos quem realmente somos quando conhecemos o caráter santo de Deus. Glória a Deus. Quando conhecemos a Deus, nós adquirimos humildade. Quando conhecemos a Deus, nós somos levados ao arrependimento. E quando conhecemos a Deus, nos tornamos dependentes da sua graça. Glória a Deus. O mundo apresenta falsas concepções, irmãos.
O mundo apresenta falsas ideias. O mundo apresenta ideias que parecem verdade, mas o caminho é perdição e morte. Mas a palavra de Deus, ela nos apresenta verdades eternas. Aleluia. Deus nos apresenta verdades puras e sinceras. Deus nos apresenta verdades das quais a nossa vida depende nesta vida e para a eternidade. Aleluia. Amém, irmãos? Então, nós vimos que a Bíblia é o espelho da alma, nós vimos que o Espírito Santo revela o coração humano, nós vimos o autoconhecimento exige um confronto com a verdade. E quem se lembra da historinha que eu contei aqui na aula passada? Quem se lembra da historinha que eu contei aqui? A historinha era de um jovem, que ele fazia parte de uma igreja, e era um jovem que tinha um zelo. E marcaram um evento dentro da sua igreja, e alguns irmãos se atrasaram. E esse jovem proferiu palavras duras e talvez torpes contra esses irmãos. E esse jovem saiu do meio deles chateado e voltou para casa. Um dos líderes foi atrás desse jovem e o confrontou em amor, dizendo-lhe de que as suas palavras não haviam refletido o caráter de Jesus, que é o que se espera de todo cristão. Esse jovem ainda tentou rebater o seu líder, mas eu chego pontual, mas não é assim, mas está todo mundo errado. Mas à medida que com amor o seu líder o confrontava em amor e em verdade, esse jovem ele passou a entender as palavras do seu líder. E no dia seguinte ele entendeu que havia sido um tanto grosseiro, e foi e pediu desculpas, e foi e pediu perdão. Amém. E então esse jovem entendeu da necessidade de fazer parte de uma igreja que o confronta em amor e em verdade. A igreja, irmãos, ela também é espaço para confrontos em amor e em verdade. E ao mesmo tempo, a igreja é aquela que consegue ver dons e coisas que muitas das vezes a gente não vê em nós mesmos. São os irmãos que vão dizer: meu irmão, você tem uma habilidade para isso. Minha irmã, você tem um dom para aquilo. São os irmãos da igreja que muitas das vezes vão ver em nós dons que nós não conseguimos enxergar. Então a igreja ela é também um lugar de confronto, mas um lugar onde nossos dons são revelados. Amém, irmãos? Então o autoconhecimento ele exige confronto na comunidade, mas no seu quarto. Amém? Nós vimos também Cristo é o modelo do que deveríamos ser. Cristo Jesus é o modelo do que devemos ser. Não vou falar deveríamos, mas do que devemos ser. Amém, irmãos? Então, Romanos 8:29 nos fala isso. Tem o trecho lá que diz: para que sejam conformes à imagem de seu Filho. Paulo está falando aos Romanos, para que vocês que já conhecem a Jesus, e por meio da pregação da palavra, vocês se tornem a imagem do Filho de Deus. Ou seja, parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Conhecer-se biblicamente também é servo humilde, obediente até a morte, cheio de graça, como Jesus fez, como Jesus foi e é. A comunidade nos ajuda no autoconhecimento, já falei, e a gente concluiu a nossa aula passada que o autoconhecimento bíblico é espiritual, teológico e prático. Ele começa com o conhecimento de Deus, ele começa como eu fui constituído. Eu sou um ser complexo, o ser humano é um ser complexo,
O autoconhecimento ele começa também e é guiado através da palavra de Deus por meio do Espírito Santo. O autoconhecimento através da palavra nos conduz ao arrependimento, à humildade e à transformação em todas as áreas da nossa vida. E o autoconhecimento nos leva a nos aprofundar na comunhão cristã. Quando eu me conheço, eu entendo que eu dependo de você. Quando você se autoconhece à luz da palavra, você entende que você depende de mim. E juntos dependemos de Deus. É lógico que você na sua individualidade também depende de Deus. E é lógico que eu na minha individualidade também dependo de Deus. Mas quando dizemos que nós fazemos parte de um corpo de Cristo, minha orelha depende da minha cabeça para ela estar no lugar. Meu pé depende da minha perna para meu pé estar no lugar. Meus dedos dependem da minha mão para os dedos estarem no lugar. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu me conheço e você se conhece, eu entendo que eu dependo de você e você depende de mim. Eu entendo que a sua personalidade, ela pode me complementar dentro do reino e que a minha personalidade pode te complementar dentro do reino. Que os dons que você tem vão ser diferentes aos dons que eu tenho, mas que juntos esses dons se complementam para o crescimento do reino. Amém? Amém. E começamos aqui o nosso quinto e penúltimo ponto. Qual é a importância do autoconhecimento na vida cristã? Eu quero que alguém abra Gênesis capítulo 1, verso 1, e outro irmão abra o livro de Salmos, capítulo 139, verso 13 e 14. O primeiro é Gênesis, capítulo 1, verso 1, e a segunda passagem está em Salmos, capítulo 139, verso 13 e 14. Quem achar primeiro já pode ler. Gênesis capítulo número 1, verso 1. No começo Deus criou os céus e a terra. E Salmo 139, 13 e 14. Quem achar pode ler. Marcos 139, 13 e 14. Marcos, meu interior e me desejo no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Então, qual a importância do autoconhecimento na vida cristã? O primeiro ponto é que nós fomos constituídos por Deus. Nós fomos constituídos por Deus. E onde vemos isso? Tem outros versículos, mas esses dois aqui, Gênesis 1, 1 e Salmo 139, 13, 14, nos diz que nós fomos constituídos por Deus, que Ele é o nosso Criador. Amém? Fomos constituídos. Agora eu quero que alguém abra Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E outro irmão abra Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. E outro irmão abra 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Eu vou repetir. Gênesis 1, 26 e 27. Romanos 8, 29. E 2 Coríntios 3, 18. Quem achar primeiro já pode ler. Então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém. Amém. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher o criou. Amém. Isso é Gênesis. A nossa imagem, nós somos imagem de Deus. Agora escute, irmãos. Por causa do pecado, a nossa imagem ela foi afetada. A palavra nos diz que nós somos
antes de conhecer a Jesus, descendentes de Adão. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós agora somos feitos à imagem de Deus. Ou seja, nós caminhamos, prosseguimos e estamos num processo de a cada dia nos tornarmos semelhantes a Jesus. Amém? Quem achou Romanos 8:29? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do Senhor, a quem Deus Aleluia. Deus já nos conhecia. Deus já sabia em que família nós nasceríamos, onde nós nasceríamos. Ele já sabia, meus irmãos. E 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, por trás da descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Aleluia. Com o rosto descoberto, nós estávamos com um véu nos nossos olhos. Mas quando a verdade de Deus entrou nas nossas vidas, esse véu saiu. Aleluia. E agora nós podemos refletir a imagem de Deus. Então, nós fomos constituídos para refletir a sua imagem, imago Dei, refletir a imagem de Deus, refletir o seu caráter. Fomos constituídos como seres complexos, materiais e imateriais. Corpo, alma e espírito. Fomos constituídos também para o autoconhecimento na vida cristã. Ela nos ajuda a discernir pecados ocultos. Porque à medida que eu me conheço à luz da Bíblia, eu entendo então, irmãos, que ainda há coisas que precisam ser trabalhadas dentro de mim. Aí não vamos ser perfeitos, irmãos. Não há cristão perfeito, não há líder cristão perfeito. Mas isso não nos exime da responsabilidade, do cuidado, da mordomia, de buscar dentro de nós coisas que Jesus ainda precisa curar, sarar, trabalhar e transformar. Amém, Senhor. Por quê? Porque eu conheci a verdade e se meu propósito me parecer com Ele, eu devo caminhar para esse propósito. Por obrigação? Não. Por amor, porque eu entendi que Ele me escolheu para algo muito melhor. Amém? Então, o autoconhecimento na vida cristã serve para nos ajudar a discernir pecados ocultos. O autoconhecimento na vida cristã nos ajuda a gerar humildade e dependência de Deus. Romanos 7, 18 ao 25. O autoconhecimento na vida cristã fortalece relacionamentos e serviço ao próximo. Gálatas 5,13, quem pode abrir? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Para servir com propósito de, para servir uns aos outros em amor. Nos fortalece, nos conhecermos, nos fortalece o nosso relacionamento com nossos irmãos. Olha a importância do autoconhecimento na vida cristã, irmãos. E nos ajuda a usar nossos dons com sabedoria. Quem pode abrir Romanos 12, verso 13 ao 6? Romanos 12, versículo 13 ao 6.
13 ao 16. Romanos 12, verso 13 ao 6. 3 ao 6? 3 ao 6. Do 3 ao 6, perdão. Romanos 12, versículo 3 ao versículo 6. Pela graça que depois exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do mas ao contrário, tenham uma autoimagem criada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporciona. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-os na proporção da sua fé. Amém. Aleluia. É o que eu falei no início. Meus dedos somente são dedos porque eles estão ligados à minha mão. Meu pé só é pé porque ele está ligado à minha perna. Minha orelha só é orelha e ela tem a função de orelha porque ela está ligada à minha cabeça. Ela fora não é orelha, pé fora não é pé. Dedos fora da minha mão perdem a sua função, perdem o seu propósito. É o que eu falei no início. Quando eu me conheço à luz da Bíblia, eu entendo que eu dependo de você, você depende de mim e juntos dependemos de Deus. E a observação, também na nossa individualidade dependemos de Deus. Mas quando somos corpos de Cristo, nós devemos ter isso em mente. Amém, irmãos? Amém. O autoconhecimento bíblico é essencial para a vida cristã, nos ajuda a reconhecer quem é Deus, quem somos em Cristo e quem seríamos sem Ele. Quando eu entendo quem eu sou nele, ao mesmo tempo eu entendo quem eu sou sem Ele. Amém, irmãos? A verdadeira conquista do eu não é a exaltação da identidade humana. Essa aula aqui não é para exaltar a identidade humana. A aula nossa é para entender que a nossa identidade, a nossa humanidade, tudo que temos e somos precisa estar rendido a Deus, à disposição de Deus e, consequentemente, dos irmãos, do próximo. Entendermos esse autoconhecimento, quando nos conhecemos à luz da palavra, entendemos nossas fraquezas, entendemos nossos pecados. Como o pastor falou na terça-feira, todo cristão tem uma criptonita. Entendemos os nossos dons, entendemos as nossas limitações, entendemos as nossas habilidades. Todos temos habilidades, todos aqui temos habilidades. Todos aqui têm importância. Glória a Deus. Todos aqui têm uma função. Amém. Mas precisamos nos apropriar com responsabilidade disso. Aleluia. Porque não trabalhamos para um reino secular e humano, mas para um reino eterno. Oh, glória. Amém, irmãos? Amém. Então, quando eu me conheço à luz da palavra, eu entendo tudo isso, minhas limitações, meu propósito, e então eu posso crescer cada dia mais em santidão, em serviço, em comunhão. Amém? Amém, irmãos? Amém. A Bíblia nos ensina que por causa do pecado, o coração humano é enganoso. Jeremias 17:9 nos diz isso, que o coração humano é enganoso. Mas pela luz da palavra e do Espírito Santo somos confrontados e transformados. O autoconhecimento não é apenas introspecção, irmãos. O autoconhecimento, ele é discernimento. Discernimento espiritual. O autoconhecimento nos ajuda a compreender a nossa constituição, alma, espírito, corpo, nossa natureza caída que precisa ser transformada, renovada, resetada, vivificada, aperfeiçoada. Amém. Aleluia.
O autoconhecimento é isso, irmão. Nós que somos cristãos, o autoconhecimento serve para isso. O autoconhecimento do mundo é: conheça seu coração, siga as suas vontades, faça o que você quiser e seja feliz. Só que quem faz, eu não vou generalizar, mas a gente vê um mundo cada vez pior. E nós somos melhores? Não! Qual é a diferença? Nós estamos reconhecendo que precisamos de um Salvador. Nós estamos reconhecendo que pela minha força, meu coração, meu entendimento, eu não posso. Nós estamos reconhecendo que eu preciso um do outro. Nós estamos reconhecendo que o confronto é necessário. Nós estamos reconhecendo que o arrependimento me leva para um lugar melhor. Nós estamos reconhecendo que o meu propósito de vida é me parecer com Cristo. Nós estamos reconhecendo que a minha vida é digna de ser humano, porque foi Ele e Deus que me criou. Não é porque meu coração, não é porque a minha mente, não é porque a minha ideologia. É porque eu entendi, continuo entendendo e ainda não entendi tudo. E por isso eu quero continuar entendendo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, o autoconhecimento, ele nos leva a levar a nossa natureza caída debaixo da vontade de Deus e nos dá uma nova identidade e propósito. Mas não é um propósito para nos deixar angustiados. Eu não estou cumprindo o meu propósito, eu não vou alcançar o meu propósito, o que será do meu propósito? Não. Porque então estamos querendo dizer de que para cumprir o propósito precisamos da nossa força. A Bíblia se diz que nós precisamos nos esforçar, mas é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a nos renovar, a alcançar, a crescer, a conhecer mais a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Alguém pode abrir 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura, meu irmão, minha irmã. Nós somos novas criaturas. Amém? Nós temos agora uma nova identidade, um novo caráter. Olha a minha versão. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Se acabou o que era velho, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E já chegou o que é novo. Isso tem a ver com bens materiais, irmãos? Sim ou não? Não. Só a minha mãe que acha que não. E os outros irmãos? Isso tem a ver com bens materiais? E o novo já chegou? É bem material? Não. Não é. É uma vida nova, no espírito refletida no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. A importância de me autoconhecer é que quem se conhece diante de Deus... irmãos, isso aqui é lindo. A importância de me autoconhecer é que quem se conhece diante de Deus conhece a sua necessidade de Cristo. Quem se conhece diante de Deus entendeu que ele necessita, ele precisa, ele carece de Jesus. Aprende a viver em humildade, aprende a viver em dependência e em obediência. É impossível, irmãos, é impossível crescer espiritualmente sem examinar o próprio coração. É impossível crescer espiritualmente sem examinar o próprio coração. Nosso coração precisa ser examinado. E a palavra de Deus nos diz, não me lembro qual é o versículo, examinai-vos uns aos outros.
Nós precisamos ser examinados. Está aqui, 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Você realmente está na fé? Em outras palavras, Paulo está dizendo, você realmente está na fé? Sim, Paulo. Então examine-se a você mesmo. E ainda ele diz, e provai a vós mesmos. Então ele diz, você está na fé? Sim, Paulo, examine-se, mas não se examine. Prove-se para ver se realmente o que você está se examinando é verdadeiro e está de acordo com a palavra de Deus. O Salmo 139, já falei muito aqui, já falamos, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. E 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente já leu aqui. E tem uma frase de João Calvino que diz, sem o conhecimento de si mesmo, eu mudaria. Eu vou tomar essa ousadia de mudar essa frase. E na minha versão seria assim, sem o conhecimento de Deus, não há conhecimento de mim mesmo. Sem o conhecimento de Deus, não há conhecimento de mim mesmo. Quando eu quero conhecer uma obra de arte, eu preciso entender a mente do pintor. Se eu quero conhecer uma obra de arte, eu preciso conhecer a intenção do artista. Porque senão, eu posso tirar conclusões sobre a obra que não eram o propósito, que não era a finalidade. Se eu quero me conhecer, eu preciso conhecer quem me criou, porque eu sou obra dele. Amém, irmãos? A W. Tozer, ele diz, o homem que se conhece bem está mais apto a viver em humildade diante de Deus. Amém, irmãos? Um exemplo prático, Pedro, discípulo de Jesus, ele acreditava se conhecer, irmãos. Pedro acreditava se conhecer. Ele dizia, quando Jesus disse, ele disse para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. No entanto, a gente vê que ele negou Jesus 3 vezes e o abandonou. Por medo, por motivo, razão ou circunstância. Ele achou que podia uma coisa, mas não podia. Ele achou se conhecer, mas não se conhecia tão profundamente quanto ele achava se conhecer. Esse autoconhecimento o levou ao arrependimento. Esse autoconhecimento o levou, por meio de Jesus, a uma restauração. E Pedro se tornou um grande líder. Assim, a conquista do eu, ela começa com o autoconhecimento bíblico que nos livra da soberba, nos aproxima da cruz e nos conduz a uma vida santa, equilibrada, comprometida com a vontade de Deus, irmãos. E eu termino esse ponto dizendo o seguinte: uma frase do pregador americano Paul Washer: o autoconhecimento nos leva à cruz, e a cruz nos leva à transformação. O autoconhecimento nos leva à cruz de Jesus, e a cruz de Cristo nos leva à transformação. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer ponderar alguma coisa, falar alguma coisa, complementar algo? Esse é o nosso quinto e penúltimo ponto. A importância do autoconhecimento na vida cristã. Essa importância que nós precisamos ter na nossa vida, irmãos. Entender essa importância. Deixar apenas de virmos à igreja se entender quem é Deus, se
se entender quem nós somos. Alguma vez você já se fez a pergunta: o que me faz sair da minha casa para ir à igreja? Alguma vez você se fez a pergunta: o que me faz cantar louvores? Nós precisamos questionar muitas das vezes nosso coração, a nossa mente, para descobrir intimidades que precisam ser passadas pelo filtro da palavra, pela peneira de Deus. Precisamos questionar pensamentos, emoções e sujeitá-las a Deus. Para me autoconhecer, eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus. Para me autoconhecer, é necessário entender novamente, irmãos, que eu sou um ser humano complexo. Complexo. Mas é através da luz da Bíblia e por meio do seu Espírito Santo que nós podemos chegar nesse autoconhecimento. Não para a exaltação do eu, não para a conquista de bens materiais, não para dominar o meu irmão, mas para andar em humildade, adoração, obediência, para servir ao outro. E como eu sirvo, Christian? Primeiramente com amor, mas eu posso servir de muitas formas: aconselhando, escutando, estando junto, orando, discipulando, incentivando, animando, confrontando. Uma vez, muitos tempos atrás, quando eu estava fora do Evangelho, já estava aqui no Brasil, no Rio, e meu primo, uma vez, ele falou assim para mim: não, porque os meus amigos sempre me chamam para isso, para balada, para noitada, para bebida, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu estou cansado, eu me sinto cansado. E eu me lembro ter falado para ele o seguinte: amigos não são os que te chamam para balada. Amigos não são os que querem gastar o teu dinheiro com bebida. Amigos não são amigos de copa, de tragos, de bebidas. Amigo de verdade é aquele que vê o teu perigo e ele te aconselha. Amigo de verdade é aquele que vê a tua vida desfiando e ele diz: não é por aí. Amigo de verdade é quem te confronta. E isso também serve para a igreja. Os amigos de verdade nos confrontam em amor, mas nos confrontam, irmãos. Então, se em algum dia, em algum momento, e eu vou deixar aqui aberto, vocês precisarem me confrontar, irmãos, poder vir e fazê-lo sem nenhum problema. A mim, a Christian. Então, não se sintam acanhados, não se sintam pisando em ovos, não se sintam com receio, mas se em algum momento vocês virem algo em mim, sintam-se autorizados não por mim, mas pela palavra de Deus, a vir falar comigo e me confrontar em amor. Estar aqui à frente não me faz melhor. Novamente, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim e nós precisamos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Último ponto da nossa aula. Qual é o resultado da conquista? Qual é o resultado da conquista do eu, do autoconhecimento? O autoconhecimento à luz da Bíblia não é um fim em si mesmo, mas um meio para que o cristão viva em obediência, humildade e santidade diante de Deus. Novamente, não é um fim em si mesmo, ou seja, o que não é um fim em si mesmo? Não é me conhecer porque sim, porque eu preciso me conhecer e ponto, acabou.
Não, é me autoconhecer através da luz da palavra de Deus e do seu Espírito, entendendo quem é Deus, porque eu fui criado por Ele, e então caminhar em direção à imagem de Deus, ao nosso padrão, que é Jesus. Lembrem-se, nosso padrão é Jesus. Aleluia. Muitas das vezes nós nos diminuímos. Ai, mas quem dera sermos como Pedro? Ah, mas quem dera sermos como Paulo? Eles não são o nosso padrão, embora tenham sido exemplares, mas nosso padrão é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se é ousadia da minha parte dizer aqui que Pedro e Paulo eram igual a gente. Será que é ousadia da minha parte dizer isso? Ou será que eles tinham mais ousadia do que nós? Será que porque eles entenderam o evangelho tão encarnado neles, que eles fizeram coisas maravilhosas? Meus irmãos, será que eu estou sendo ousado demais? Será que eu estou criando uma imagem deturpada do que podemos talvez ser hoje? A própria palavra já diz, né, que quando ela fala no Velho Testamento, no Novo Testamento falando do Velho, ela cita Elias, né? E Elias era um homem sujeito a paixões como nós. Então, todos eles estão nesse mesmo nível, né? Sujeito às paixões. A diferença é que havia uma entrega, havia uma renúncia. É que não foi fácil, não foi no começo, eu sou proibido. Acredito que é o caminho da gente também, a partir do momento que a gente se abre. Amém. Talvez fiquemos igual a ele, talvez parecidos com Cristo. Amém. Irmão Pinheiro, essa é a nossa mentalidade. Parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo. Parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Então, quando o crente aprende a discernir a sua constituição, o que é constituição, irmãos? Nós somos constituídos por... de que somos constituídos? Quem pode me dizer? Já falamos aqui. De que? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. De que somos constituídos, professor Eli? De novo? Alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando o crente, o cristão, aprende a discernir a sua constituição, quando o crente aprende a discernir a sua dependência a Deus, quando o crente discerne a sua identidade em Cristo, fale para o seu irmão ali, os frutos são inevitáveis. Ou seja, quando você entende isso, você dá fruto, querendo ou não querendo. Você vai dar fruto. É inevitável. Vai ser natural. Pelo menos pensa, um fruto. E meu Deus, mas como assim um fruto aqui? Sim, você está discernindo e se movendo em direção desse propósito. Quando por aqui, outro fruto. Daqui a pouco você está uma árvore cheia de frutos. Mas aí eu falo uma frase do Douglas Gonçalves. É para você se alimentar dos seus frutos? Não. É para esses frutos servir aos outros. Porque qual é o alimento da árvore? Ela vem pela raiz. A água, o sol, a terra. E nosso alimento é a palavra. Aleluia. Nosso alimento é comunhão com Deus. Nosso alimento é oração. Glória a Deus. Nosso alimento é comunhão uns com os outros. Aleluia. Irmãos, o resultado do autoconhecimento, e o pastor colocou isso, e eu vou pegar isso como um resultado. O pastor colocou isso no grupo dos professores. O resultado do autoconhecimento é nos ajudar o nosso alvo maior é nos prepararmos para estas conquistas. Ser agraciado, ter autoconhecimento, saber se relacionar, assumir os nossos compromissos e entender a amplitude da existência da igreja.
O autoconhecimento me leva a isso. A entender, a reconhecer, a assumir responsabilidades. Ai, querido, mas eu já estou tão cheio de responsabilidades. Meu irmão, no céu nós vamos ter também responsabilidades. Só que sem cansaço, sem tristeza, assim. Mas vamos ter, eu acredito que vamos ter responsabilidades. Não vamos sair ali, ai, vai ser tudo totalmente agradável, mas responsabilidade vai existir. E responsabilidade não é algo ruim. Responsabilidade não é algo ruim. Quem é responsável na sua casa pode prosperar. Quem é responsável no seu trabalho pode prosperar. Quem é responsável na igreja pode prosperar. Em todas as áreas, não é? Quando falamos prosperar, às vezes levamos isso para o lado material, mas é em todas as áreas: racional, emocional, mental, física, financeira. Amém, irmãos? Então, quando o crente aprende a discernir a sua constituição e sua dependência de Deus, sua identidade em Cristo, os frutos são inevitáveis, eles vão aparecer. E a conexão entre conquistar o eu, autoconhecimento, e a constituição do ser humano está no fato de que Deus nos criou de forma integral. E somente quando reconhecemos esta constituição, podemos compreender as nossas áreas de fragilidade, compreender as nossas habilidades, compreender as nossas forças, compreender as nossas fraquezas, entender as nossas fraquezas diante de Deus. O autoconhecimento bíblico revela como cada parte do nosso ser precisa ser submetida ao senhorio de Deus, ao senhorio de Cristo, permitindo que vivamos em harmonia com o propósito divino. Qual é o nosso propósito? Nos parecermos com Deus. Qual é o nosso propósito? Revelar a imagem de Deus, ou revelar a imagem de Jesus. Qual é o nosso propósito? Nos parecermos com Ele. Nos parecermos com Jesus. Podemos dar fruto. Amém, irmãos? Em conquistar o eu não é um ato de exaltação pessoal, mas de rendição. Não tem aquela música? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços. Como diz a música? Onde encontro o teu refúgio. Conquistar não é uma exaltação pessoal, mas de rendição. Eu me rendo. Sabe que a vida do cristão é uma vida rendida, irmãos? Mas isso é uma vida rendida para eu viver assim? É assim? Uma vida rendida no cristianismo é viver assim? Para a igreja, adorar o Senhor. É o que temos hoje, né? Domingo, mais um domingo, né? Para a igreja. Né? Fazer o quê, né? Isso é uma vida de rendição, irmãos? Uma vida de rendição é dizer: eu vou para a igreja porque eu preciso desse povo. Eu vou para a igreja porque Deus me curou. Eu vou para a igreja porque Ele me salvou. Eu vou servir. Eu vou adorar em comunhão. Eu vou me render mais e mais. Glória a Deus. Amém, irmãos? Entendemos quem somos em nossa constituição para viver plenamente a glória de Deus e para a glória de Deus. Isso envolve, irmãos, santificação. Santificação progressiva. Progressiva. Eu aceitei Jesus, eu reconheço Ele, com a minha boca declaro e no meu coração eu creio, na minha mente eu creio que Ele é meu Senhor e Salvador. Eu sou 100% santo? Não, é progressiva. É uma busca, é uma procura, é uma entrega diária, até se tornar completa.
até se tornar plena. A santificação, ela tem a ver, sabe com o que, irmãos? Repita comigo: intimidade. Eu não sei se eu falei isso aqui numa das primeiras aulas. Eu tenho intimidade com a minha esposa, mas eu ainda não conheço ela 100%. Sim, não pense que vamos conhecer todas as pessoas e nossos íntimos 100%. Muitas das vezes não vamos, irmão. Então, com Deus, aplicando isso para Deus, talvez não sei se a gente conhece 50%. Mas não porque Ele não quer se deixar conhecer. Não é isso. É porque Ele já está ali, disponível para que o conheçamos. Falta nos aproximarmos cada vez mais em intimidade. Amém, irmãos? Intimidade com Deus é uma humildade que nasce desse processo e remove as barreiras entre nós e Deus. Um dia desses houve uma pregação que quando Jesus estava sendo crucificado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E aquele pregador diz, é como se Deus estivesse rasgando o véu e saindo desse templo, saindo desse lugar, porque agora Ele não se encontrava apenas ali para apenas aquelas pessoas, agora Ele estava saindo desse lugar para encontro de todos aqueles que nele creem. Aleluia! Glória a Deus! E eu falei, eu acredito talvez que seja isso. A Bíblia não nos diz isso, mas eu acredito, se o véu se rasgou de cima a baixo, isso quer dizer que Deus estava saindo desse santo lugar e agora se colocando à disponibilidade de todos aqueles que nele creem. Amém? Intimidade com Deus remove a nossa barreira entre Deus e a gente, o orgulho, o ego, a autossuficiência, tudo isso são barreiras, irmãos. Tudo isso são barreiras e elas são substituídas por dependência. Aleluia! Dependência. Dependência de Deus, dependência de Jesus, dependência da Bíblia. Amém, irmãos? Gálatas 2:20, o que nos diz? O que nos diz Paulo em Gálatas 2:20? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos dizer com clareza, com veemência, irmão, pode fazer o que você quiser, sabe por quê? Porque já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Irmão, pode me machucar, sabe por quê? Porque agora eu sou morto, e morto não sente, e morto não fica magoado. Eu fui morto com Cristo, e agora a vida que eu vivo, a vivo pela carne na ressurreição de Cristo Jesus. Que nós possamos falar isso, irmãos. O resultado do autoconhecimento, uma maturidade emocional e espiritual. Novamente eu falei aqui, o que é uma maturidade emocional? Uma maturidade emocional é saber que eu fico triste, é saber que eu fico magoado, é saber que eu fico chateado, é saber que eu posso ter momentos de raiva, é saber que eu posso ter decepção, é saber a não reprimir as minhas emoções, é saber entender de que eu sou um ser complexo, é saber entender de que Deus pode usar um médico para o meu bem, mas ao mesmo tempo é saber entender de que eu preciso dessa fé. Eu não posso me aferrar apenas à medicina. Antes da medicina eu tenho que ter fé de que Deus está trabalhando em mim, de que Deus pode falar comigo através de um irmão, através da Bíblia, através da igreja, através de uma vida de intimidade, mas ao mesmo tempo entender de que existem outras ferramentas que estão à nossa disposição. Novamente, se Deus usou uma mula, por que Ele não poderia usar um médico, psicólogo, um ímpio, um irmão? Deus pode usar, e Deus usa. Amém, irmãos? Então, um resultado é uma maturidade emocional e espiritual. Efésios 4:13 nos diz que até que cheguemos à estatura do varão
perfeito, ou melhor, até que chegamos na estatura de uma pessoa perfeita, de um ser humano perfeito. Perfeito por nós mesmos? Não, porque estamos em intimidade com Deus, porque estamos rendidos a Deus, porque conhecemos quem é Deus, quem somos nele, porque começamos a dar fruto, e os frutos são inevitáveis para aqueles que estão em intimidade com Deus. Os frutos são inevitáveis para aqueles que se autoconheceram à luz da Bíblia e deixam o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso nos leva a ter humildade diante de Deus. Humildade diante de Deus. Humildade diante de Deus, reconhecer a minha limitação. Sou um ser limitado. Irmãos, não temos respostas para tudo. Não temos respostas para todos. Não temos respostas, muitas das vezes, para doenças, enfermidades, assuntos teológicos da vida, da sociedade, do mundo. Existem muitos porquês, mas a nossa principal resposta a muitos porquês está na Bíblia. Não todos os porquês vamos conseguir responder, mas há muitos desses porquês que são importantes para uma eternidade, nós temos resposta. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. O cristão, quando ele é humilde diante de Deus, ele entende que a graça é a sua esperança. Isso é ser alguém agraciado, é uma graça, é um favor, é um presente merecido, graça, graça, graça. Aleluia. Obrigada, Pai. O interessante é que em espanhol, quando você agradece alguém, você não fala obrigado, você fala gracias. É gracias, ou seja, é uma graça, é algo, é um favor que você obteve, merecendo ou não merecendo, mas quando vamos à Bíblia, é um favor que não merecíamos. Aleluia. Inimigos de Deus, afastados da glória de Deus, vivíamos no império das trevas, mas quando conhecimos e Ele nos encontrou, irmão, quando Ele nos encontrou, Ele nos transportou, Ele nos pegou e nos levou para o seu reino de luz. Então agora esse reino de luz deve jogar luz para minhas emoções. Agora esse reino de luz deve jogar luz para minha mente. Agora esse reino de luz deve jogar luz no meio da minha igreja. Agora esse reino de luz deve jogar luz dentro da minha casa. Amém. Aleluia. Porque há quem diga que a escuridão é nada mais e nada menos do que a ausência de luz. Ou há também quem diga que a maldade é a ausência da bondade de Deus. Amém, irmãos? Amém. E o Salmo 8:4 nos diz o quê? Quem é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? Só que Deus se lembra. Aqui é um questionamento de como um ser tão grande, amoroso, superior, divino, supremo, soberano, lindo, maravilhoso, eterno, Pai, gracioso, cheio de amor, de verdade, não precisa de nada, de ninguém, é suficiente nele mesmo. Ele é a própria palavra, o que ele fala é assim, o que ele não diz é assim, o que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. Como esse ser olhou para mim e se lembra de mim? Aleluia. Obrigada. O salmista está questionando, o salmista entendeu a grandeza de Deus e a pequenez dele. Não porque ele, coitadinho, é porque diante de Deus. Essa pequenez é diante de Deus. E ele diz: meu Deus, quem é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Irmãos, quem é o homem? Isso quer dizer que Deus se lembra de nós. E o salmista está dizendo que Deus nos visita. Amém. Deus nos visita. Obrigada, Pai. Aleluia. E não me leve a mal, mas muitas das vezes nós perdemos a visita de Deus. Muitas das vezes perdemos a visita de Deus. E hoje talvez foi um desses dias em que nós conseguimos nos encontrar com a visita do nosso Pai. Aleluia.
Glória a Deus. Humildade genuína. O que é uma humildade genuína? Uma humildade genuína, uma humildade não fingida. Tem falsa humildade. O autoconhecimento à luz da palavra nos leva a uma visão precisa de quem somos. Pecadores. Olha que paradoxo. Porque na Bíblia chamamos isso de paradoxo, na teologia. Não há contradição. Somos pecadores salvos. Somos pecadores salvos. Amém, aleluia. Por nosso bem? Porque somos muito lindos, bonitos? Não. Por causa de Jesus, Aleluia. que pagou o preço que você e eu não podíamos pagar. Amém. Amém? Então, o autoconhecimento, à luz da palavra, nos leva a uma visão precisa de quem somos. Pecadores salvos pela graça. Isso nos impede de nos exaltar e nos capacitar a servir em humildade. O que se gloriar, glorie-se no Senhor. O que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. O resultado de um autoconhecimento que ele nos dá, diga comigo em alto bom som: direção. O crente não fica perdido como que sem direção, não. O crente tem direção. O crente, quando ele se autoconhece à luz da Bíblia, conhece Deus, ele sabe o que ele precisa fazer. Por mais que muitas das vezes a gente não esteja fazendo, mas o crente sabe o que precisa fazer. Ele nos dá direção e propósito. Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir ou andar. Capacidade de amar e servir. Quando o nosso eu egoísta é subjugado, o que é subjugado? Submetido ao domínio, ao senhorio de Jesus, o amor de Cristo começa a fluir dentro de nós. Amém, irmãos? Em vez de buscar nosso próprio interesse, passamos a viver em servir os outros com humildade. Isso, uma observação, não quer dizer que você não possa ter seus sonhos, que você queira ser um melhor homem, uma melhor mulher, na sua profissão, dentro da sua casa. Isso não tira de você o almejar coisas boas, embora que apenas para essa terra, isso não te impede. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você pode almejar, você pode sonhar, mas para o cristão há um deleite maior quando o que ele tem, o conhecimento que ele tem, o que ele adquiriu, o que ele sabe, o que Deus entregou na mão dele, o que Deus providenciou e entregou para ele, é colocar à disposição dos outros. E eu falo em todas as áreas da vida. Racional, entendimento, seu entendimento pode ajudar outro. Sua escolaridade pode ajudar os outros. Suas manualidades podem ajudar os outros. Suas experiências podem ajudar os outros. Seu dom de escrever pode ajudar os outros. Sua oratória pode ajudar os outros. O seu tocar música pode ajudar os outros. O seu desenhar pode ajudar os outros. Os seus conselhos podem ajudar os outros. A sua experiência profissional pode ajudar os outros. A sua vida financeira pode ajudar os outros. Amém, irmãos? Então, Filipenses 2:13, ele nos lembra
Ele nos lembra: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isso aqui não está falando de rebaixar, isso aqui não está falando não, isso aqui é um comportamento que Jesus teve. Ele, sendo o maior, o líder de todos, lavou os pés dos seus discípulos. Mas Jesus continuava sendo o líder, o mais importante entre eles. Sim, não tem outra palavra. Só que ele, sendo o mais importante, ele se doou, ele se entregou. Mas em nenhum momento ele deixou de fazer a vontade do Pai. Em nenhum momento ele deixou de se relacionar com o Pai. Em nenhum momento ele deixou de buscar em oração o Pai. Em nenhum momento ele deixou de falar a verdade. Estão entendendo? Amém? Isso é um serviço eficaz. O autoconhecimento permite que cada um use seus dons, suas habilidades, seu raciocínio de maneira mais sábia e proveitosa no corpo de Cristo. Glória a Deus. No corpo de Cristo. Amém. Não é apenas o irmão que tem que ficar na portaria, ou uma irmã que tem que ficar na portaria. Não é apenas XY pessoas que podem vir aqui na frente. Não é apenas alguns quantos que podem ficar no data show, ali no computador. Todos podemos ajudar, todos podemos servir, todos devemos servir, todos temos importância, e não é um cargo, não é um mais importante que o outro. Não é isso, irmão, não existe isso, não existe. É claro que existe um pastor, um líder, que nós temos um respeito e há uma liderança imposta sobre a igreja, mas como trabalho dentro do corpo, todos temos aptidão, habilidade para poder servir e trabalhar. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vocês concordam? Amém. Eu preciso mais. Eu preciso servir mais, trabalhar mais. Amém, irmãos? Amém. Olha o que diz 1 de Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Aleluia. Isso serve aqui, isso serve na sua casa, isso serve no seu trabalho, isso serve na rua, isso serve no supermercado. Cada um exerce o dom que recebeu. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. E temos a plenitude em Cristo, e aqui eu concluo. O resultado final não é o meu eu exaltado, mas o meu eu rendido. Aleluia. Rendido a quem? Cristo. A Cristo Jesus, onde identidade e propósito se alinham com o reino de Deus. Aleluia. Conquistando o eu. Irmãos, talvez esse seria um assunto para um semestre. Não dá para explorar tudo que talvez esse tema, muitas das vezes tão deixado de lado, ele nos traz para a nossa vida como cristãos. O autoconhecimento à luz da palavra, o autoconhecimento como conquista. Você poder dizer: o meu eu já está conquistado. O meu eu já está conquistado. Por você, Christian? Não, por Cristo. Mas eu submeti a Ele. Eu entendi o que era isso. E continua sendo conquistado. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A verdadeira liberdade da conquista é essa. É um eu rendido. O autoconhecimento à luz da Bíblia nos liberta da escravidão do pecado e do ciclo da autojustificação. Já viu isso? Autojustificação. Não somos mais controlados por desejos carnais. Vamos ter eles. Eles vão permanecer. Tentações vão continuar, irmãos. Não sejamos ingênuos em pensar de que vamos ser aqui livres nessa terra disso. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse o espinho da carne. E Deus falou todas as vezes: a minha graça te basta. A minha graça te basta.
E ele foi um homem dentro do cristianismo exemplar. Amém, irmãos? Não somos mais controlados por desejos carnais. O que significa então isso, Christian? Se eu ainda vou continuar sendo tentado, se eu ainda vou continuar recebendo ofertas, se ainda fulaninha me tenta no trabalho, se ainda dentro da minha casa a minha paciência é tentada, se ainda dentro da igreja tem irmãos que me tentam, a minha graça te basta. Você é filho e filha de Deus. Comece a sujeitar as suas emoções e tentações debaixo do domínio de Jesus, através da oração, através do jejum, através da comunhão, através do serviço, através do autoexame à luz da Bíblia. Amém. E é inevitável que você dará fruto. É inevitável, você vai começar a dar fruto, meu irmão, minha irmã. Amém? João 8,36 nos diz o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, olha essas 3 palavras. Olha essas 3 palavras. Nós sempre estamos trilhando um caminho. Nós sempre estamos ouvindo falsas verdades e ao mesmo tempo uma verdade pura. E nós mesmos ao mesmo tempo estamos querendo a nossa vida, amando a nossa vida, e como cristãos querendo aperfeiçoar a nossa vida. E Cristo nos diz: eu sou o caminho que você deve seguir. Eu sou a verdade que você deve crer e falar. E eu sou a vida que você necessita. Glória a Deus. A sua vida depende de Jesus. Amém. A sua vida depende de Cristo. Aleluia. Conclusão. O autoconhecimento bíblico não é autoajuda, é autoexame diante de Deus. É saber que fomos formados com propósito e que nossa maior conquista é sermos conformados, ou seja, transformados à imagem de Deus, transformados à imagem do seu Filho, melhor dizendo, como diz o Novo Testamento, transformados à imagem de seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Eu falei isso no início. Jesus era a imagem de quem? Os discípulos refletiam a imagem de quê? E nós devemos refletir a imagem de quem? De Jesus. Pedro, sem pregar, Pedro, sem falar, ele foi visto como um dos discípulos antes de negar Jesus? Ou reconheceram porque viram que ele andava, ou reconheceram pelas suas vestes, ou reconheceram pelo seu jeito de caminhar? Alguém aqui já viu andando pela rua e viu outra pessoa e pensou consigo mesmo: aquela pessoa ali é crente? Alguém já teve essa experiência de andar pela rua e viu outra pessoa e ela não estava com Bíblia, mas às vezes pela maneira de se vestir, de andar, ou um pai com uma família saindo com os filhos, você fala: estão indo para a igreja, esse pessoal ali está indo para a igreja. Eu acho que foi assim. E é assim que nós somos transformados à imagem de Jesus, a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: lá vai um discípulo de Jesus, ó. Amém, irmãos? Amém? E que nossa maior conquista é sermos transformados à imagem de Jesus. Essa é a nossa verdadeira constituição. Essa era a nossa constituição original. Sermos parecidos com Jesus. E essa frase aqui do Jonathan Edwards diz: conhece-te a ti mesmo, não para te exaltar, mas para reconhecer tua necessidade da graça. Ao longo desse estudo, então, irmãos, vimos que a constituição do ser humano é um reflexo da criação perfeita de Deus. Essa verdade nos lembra que não somos apenas matéria ou espírito, mas um ser integral. Não fomos criados por acaso, mas com propósito, com um Deus intencional.
Deus teve a intenção de nos criar, não foi o acaso. Ele nos formou com um propósito, e ao enviar seu Filho, nos redimiu para restaurar a sua imagem em nós. Aleluia. Conhecer essa constituição é o primeiro passo para entendermos como viver em equilíbrio diante de Deus, diante da igreja, diante do próximo. Aprendemos também que Deus nos constituiu assim com um propósito: espírito para nos relacionarmos com Ele, alma para expressarmos a nossa identidade e decisões, e corpo para manifestar a sua glória na criação. Nosso propósito primordial é glorificá-lo, refletir o seu caráter e a sua imagem. Viver para as boas obras, que Efésios 2:10 nos diz, que Ele de antemão já preparou para nós. A nossa totalidade física, emocional e espiritual existe para cumprir este propósito. O autoconhecimento bíblico não é uma introspecção egocêntrica, mas humilde diante da palavra, é reconhecer nossas fraquezas, pecados, necessidades e transformação deles à luz da Bíblia e do Espírito Santo. Conhecer-se biblicamente é, na verdade, conhecer a Cristo. Nossa identidade é definida não pelo mundo, mas pela cruz de Cristo. Para conquistar o eu, precisamos pensar como Cristo. Filipenses 2:5 nos exorta: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O modelo da conquista. Qual é o modelo da conquista? Diga comigo. É a mente de Cristo. O modelo da conquista é termos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos convida a modelar nossa mente e nossos pensamentos, seguindo o exemplo de humildade e obediência de Jesus. A importância do autoconhecimento na vida cristã é enorme. Ela nos livra da superficialidade. Ela fortalece nosso testemunho. Ela nos ajuda a crescer em santificação. Ela nos ajuda a entender de como fomos feitos como seres integrais e complexos, e ao mesmo tempo maravilhosos. Entendermos o plano original pelo qual fomos criados e nos preparar para servir o próximo e a Jesus, principalmente em amor. Como disse Agostinho, conhecer a Deus e conhecer-se a si mesmo eis toda a sabedoria. Conhecer a Deus e conhecer a si mesmo eis, ou seja, é toda a sabedoria. Agostinho de Hipona. Por fim, o resultado da conquista do eu é a verdadeira liberdade. Observação: não liberdade para fazer o que quisermos, mas liberdade de ser quem fomos criados para ser, desde o plano original. Um reflexo do caráter, do corpo, da alma, do Espírito de Jesus, totalmente dedicados a Ele. O resultado da conquista é liberdade em Cristo, amor, alegria, domínio próprio, maturidade espiritual, paz interior, e Paulo afirma em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O verdadeiro conhecimento nos leva à rendição, à submissão, não ao orgulho, mas à dependência de Deus, não à autossuficiência, mas a depender dessa graça. Assim, quando conquistamos o eu, não nos tornamos donos de nós mesmos, mas servos, filhos, mais conscientes daquele que nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor use esse estudo, irmãos. Amém, Senhor. Que o Senhor possa utilizar esse estudo para nos despertar. Aleluia. Amém, Senhor. Que o Senhor possa usar este estudo para nos vivificar. Amém, Senhor. E Ele nos chama a cada um pelo nome Eita, glória. para cumprirmos um propósito. Obrigada. E aí, para terminar, eu quero que você anote essas 4 perguntas e responda em casa. Se você puder anotar. Depois eu vou disponibilizar no grupo da igreja um resumo desse estudo, para que vocês tenham. Acho que é importante. A primeira pergunta: o que significa ser imagem de Deus? Não precisa responder, você só anota as perguntas. Essa é a primeira pergunta: o que significa para você ser imagem de Deus?
A segunda pergunta: em que áreas ou em quais áreas da sua constituição você mais precisa crescer em autoconhecimento? Vou repetir. Em quais áreas da sua constituição você mais precisa crescer em autoconhecimento? Terceira pergunta: que parte da sua constituição precisa mais de rendição e mordomia? Que parte da sua constituição precisa mais de rendição e mordomia? E quarta e última pergunta: como a palavra de Deus tem revelado a sua verdadeira identidade? Como a palavra de Deus tem revelado a sua verdadeira identidade? Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Sabe o que é que o mais gostoso disso tudo aí? É que o autoconhecimento nos leva